Como anda a comunicação no seu casamento? Seja muito bem-vindo, quem vai entrar ao vivo agora. Muito bem-vinda, quem vai ver depois essa live. Hoje, gente, eu vou falar sobre um tema que é muito recorrente, que chega muito para mim. Tanto no Instagram, como pessoalmente, em consultório, que é comunicação no casamento. Eu já ouvi coisas que, sinceramente, se vocês nem imaginam. Por exemplo, uma pessoa fez o seguinte comentário: meu marido e eu parecemos que somos inimigos. A impressão que eu tenho é que nós somos inimigos morando na mesma casa. Nem sei por quê que nós ainda estamos juntos. Então, assim, a má comunicação no casamento é um dos principais pilares do casamento. Porque imagina você ficar em um casamento e não se comunicar. Então, eu já ouvi esse tipo de frase. Vivemos no casamento como se fôssemos inimigos. Nem sei porque estamos casados ainda. Nós normalmente nos falamos. Não foi uma paciente minha, foi uma pessoa que eu ouvi esse comentário, e assim eu fiquei imaginando, na hora H, como era a situação. Claro que eu não perguntei, né, gente? Mas assim, eu não ia ser tão indiscreta. Ela só fez um comentário e, enfim, né? Eu dei ali minha opinião a respeito desse assunto, mas eu fico imaginando como é um casamento sem comunicação. Mas eu não vou só imaginar, eu vou dar a minha experiência, contar um pouco da minha história. Quando eu casei logo, eu era uma pessoa assim muito... Eu sou ainda uma pessoa muito intrínseca. Eu não chego em um ambiente e sou a pessoa que fala, oh, né? Eu não chego logo no ambiente e chama atenção. Eu sou uma pessoa mais reservada. Eu, na minha natureza, sou assim. Mas, quando eu casei, eu levei isso comigo. Então, eu sou uma pessoa que... Eu sou uma pessoa de poucas palavras. Eu falo pouco. Eu não sou de muita conversa. Eu ouço mais. Talvez essa seja uma das minhas características do porquê também eu sou terapeuta. Eu sou uma pessoa que ouço muito. Escuto, analiso, para depois eu dar minha opinião. Eu sou uma pessoa bem analítica. Então, eu trouxe isso para o casamento também. E eu guardava aquilo dentro de mim. E eu sou uma pessoa que eu não falo muito assim. Eu não sou de debater, talvez porque eu vim de uma família de pais separados. Então, eu acredito, como psicanalista hoje, que era uma fuga, um medo, um receio de que acontecesse comigo o que aconteceu com meus pais. Então, para não ter um embate, eu preferia me calar. E ali eu guardava ressentimento, guardava rancor e não comunicava o que eu estava sentindo. E o que é que acontece quando você não comunica o que você está sentindo? Você fica presa dentro de si, guarda rancor, guarda ressentimento, fica com a cara desse tamanho inchada. O seu marido nem sabe por que é que você está assim. E isso não se resolve. Se torna um emaranhado de sentimentos dentro de você mal resolvidos. E o que é que acontece? Problema no casamento. Por quê? Porque aquilo que não é falado não é resolvido, independente do que seja. Pode ser a mínima coisa, pode ser uma coisa grave. Se você não fala, se você não expõe, ele não tem como adivinhar. Eu sempre falo nos meus stories, seu marido não tem bola de cristal para adivinhar aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. Então, assim, primeiro passo, eu vou dar aqui alguns passos para te ajudar a conseguir falar e tentar ter um diálogo com seu marido, sendo você ou ele a pessoa que tem má comunicação. Então, assim, quando você casou com ele, ele já era assim? É uma pergunta que você precisa se fazer. Porque assim, meu amor, se você se casou, minha linda, com ele, assim, um homem calado, dificilmente ele vai mudar. Só se ele fizer uma terapia, ou tentar descobrir o motivo porque ele é calado, pode ser da natureza dele. Então, assim, analise. Quando você casou com ele já era assim ou ele se tornou assim? Ele se tornou um homem calado. Se analisa também. Quando você era noiva, quando você estava namorando, antes de casar, você já é, como eu dei o meu exemplo, você já é uma pessoa mais calada ou você mudou
após o casamento. O que foi que aconteceu no meio do caminho para que um dos dois se calasse? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que analisar. Segundo ponto, ele se tornou um homem calado, você se tornou uma mulher calada. Por quê? O que foi que aconteceu? Você precisa analisar os fatos. É realmente uma investigação. Primeiro, já casei assim, sou assim, acho que mudar é bom para o casamento, é algo que eu quero fazer, eu preciso falar, eu preciso expor. Eu recebi um dia desse, um direct de uma pessoa falando assim, que é bem similar ao que ia acontecer comigo. Ela disse assim, não vou falar exatamente o que ela disse, mas mais ou menos. Eu não consigo falar para o meu marido o que eu estou sentindo. Eu guardo tudo dentro de mim. Fico ansiosa, fico estressada, parece que eu vou explodir, mas eu não consigo falar. Então, assim, se é algo que está te prejudicando, por que não tentar mudar? Não vai adiantar você ficar se prendendo, se calando, ficando ansiosa, ficando estressada, se isso está te prejudicando. Precisa falar. Precisa ter coragem para falar. É engraçado porque a gente pensa que marido e mulher, por serem casados, estarem ali todo dia, há uma comunicação efetiva. É uma das maiores queixas que eu recebo. A falta de comunicação, a perda da comunicação no casamento. Você precisa respeitar o tempo e o momento do seu marido. Muitas mulheres, muitas, não poucas, elas querem soltar tudo de uma vez só, no momento que não é para falar. E aí cria o embate. Por quê? Não é o momento dele ouvir o que você tem para falar. Ah, Elaine, agora você está sendo controversa. Você disse que é para eu desabafar, mas você disse que é para eu escolher o momento exato. Sim. A gente precisa, como mulher, ser mais analítica. Nós já somos por natureza. Mas nós precisamos fazer essa análise. É o momento de falar? Ele está pronto para ouvir aquilo que eu tenho para dizer? Sem julgamentos, principalmente. Porque muitas vezes nós vamos para uma conversa com nossos maridos e nós apontamos muito o dedo. Nós não queremos ouvir o que ele tem para dizer. Ouça o que ele vai falar sobre você. Analise, faça a digestão. Primeiro, escute para depois você opinar. E talvez não seja nem momento de opinar naquela hora, naquele dia. Você vai analisar primeiro aquilo que ele falou, vai digerir. Ele tem razão no que ele está falando sobre mim? A crítica dele sobre mim é uma crítica que tem razão de ser? Você precisa se analisar, ter essa autoanálise. Porque quando a gente não se analisa, dificilmente, gente, a gente vai conseguir construir algo dentro de nós. A gente precisa ter essa autoanálise. A gente precisa analisar como um todo. A gente pensa em tanta coisa o dia todo. Por que não pensar, não priorizar o nosso casamento? Por que não pensar, não priorizar a nossa relação? Por que não perder tempo, entre aspas, analisando? Precisa fazer essa análise. Você precisa ser a sua própria crítica. Eu não preciso que A, B ou C aponte o dedo para mim e me critique. Você também não precisa. Você mesmo pode se analisar e ver onde você está errando. Nós não somos perfeitas e não seremos até o dia de encontrarmos com o Senhor. Enquanto estivermos aqui, vivendo essa experiência humana, teremos imperfeições. Então não espere só do outro a perfeição. Não espere só do outro, não. Não espere do outro a perfeição. Se somos imperfeitos. Então, assim, seja uma pessoa que analisa. Seja uma pessoa que se analisa. O que é que a psicanálise faz? A terapia faz? Ela faz uma análise. Você está ali falando com o terapeuta e ele está ali te analisando. Analisando suas palavras, suas reações. Te ouvindo, te analisando. Por quê? Porque muitas vezes nós não fazemos isso com nós mesmos. Claro que existe a técnica por trás. Existe um estudo, as pessoas estudaram para isso, né? Psicólogos, terapeutas, estudaram para ajudar as pessoas com problemas na saúde mental. Mas, quando a gente para analisar a nossa vida, nós percebemos que não é só o nosso marido que erra, nós também erramos. E o não comunicar, o não falar o que você está sentindo é um erro.
É um grande erro. Eu acho que ele merece saber. Ele precisa saber o que está se passando dentro de você. É horrível. Eu imagino. Coitado do meu marido antigamente. Imagina uma semana emburrada por uma coisa que ele nem sabia o que era. E o pior, ele me perguntava: Amor, tá acontecendo alguma coisa? Que ele é bem tranquilo. Eu, não, nada não. Por quê? Porque eu não queria ir pro embate. Depois de me analisar, eu tinha medo do embate. Eu tinha a personalidade forte e eu tinha orgulho. Na minha mente, eu achava que ele deveria saber. Não é possível. Que ele não sabe o que eu tô sentindo. Gente, não sabe. A mente do homem, ela funciona diferente da nossa. Talvez você, mulher, perceba muito mais rapidamente o que está acontecendo. Mas ele não. O homem é diferente. Ele demora para processar uma situação. Entendeu? Então, não pense, não tente agir como você agiria na situação. Não ache que ele vai agir como você agiria. Somos diferentes. Hormonalmente, fisicamente, mentalmente, somos diferentes. Então, primeiro, analise o início da sua relação. Sempre foi assim? É possível mudar, Elaine? É, tudo é possível para quem quer. Não é porque você é uma pessoa calada, é uma pessoa intrínseca, como era no meu caso, que você não pode passar a ser uma pessoa que se comunica. Assim como eu consegui mudar, virar essa chave, ele também pode, você também pode. Segundo, quem é você hoje na relação? Você é uma mulher que comunica? Você é uma mulher que fala? Você é uma mulher que fala demais? Que fala no momento errado? Porque assim, também tem essa questão. Muitas vezes nós falamos no momento errado. E aí começa a ter discussão. Ou então, nós julgamos o outro. E aí seu marido vai, na mentezinha dele, né? Ele vai pensar assim, nossa, eu nem vou discutir. Eu nem quero saber. Nem vou dar bola. Aí muitas mulheres reclamam, meu marido quando eu vou conversar fica só me ouvindo. Nem dá bola, nem dá importância. Por quê? Porque ele já sabe que aquela conversa não vai chegar em lugar nenhum. Porque você sempre tem razão. Ele nunca tem razão. Então, para que ele vai conversar se ele nunca tem razão, se ele nunca é ouvido? Então, assim, analise quem você é hoje na relação. Você é quem ouve, você é quem analisa, você que aponta o dedo, você que critica. Quem é você na relação? Quem é ele na relação? Quem é ele hoje e o que fez ele se calar? Quem é o seu marido hoje? O que fez ele se calar? Foi o que eu acabei de dizer. Você é uma mulher que julga? Você é uma mulher que sempre tem razão? Você é uma mulher que sempre está criticando? Desculpa, gente, mas ninguém quer ouvir uma mulher assim. Ninguém quer ouvir um homem assim. Que só aponta o dedo, que só critica, que sempre tem razão, que sempre tá certo. A gente tem a mania de dizer assim, né? Dizem que as mulheres falam assim, quando o marido erra. Viu que eu te falei? Eu não te disse? Claro, gente, nós mulheres, temos essa ligação com o divino, literalmente. O homem, ele é mais terreno, ele é mais mecânico. Por exemplo, se tiver um problema por exemplo, vou dar um exemplo aqui da engenharia. Se tem um problema no prédio, ele como engenheiro, ele vai lá, ele vai querer resolver. A mulher não, ela vai pensar, ela vai analisar, para depois ela tomar uma ação. Nós temos de Deus mesmo essa coisa do divino. É como se Deus estivesse aqui, a mulher aqui no meio e o homem aqui. Ele é mais humano, ele é mais carnal, ele é mais de agir. A mulher é de mais de raciocinar, ela vê mais além, ela vê lá na frente o que o homem não viu ainda. Então, assim, nós temos mais essa ligação. Por que as igrejas são assim, cheias de mulheres? E tem muito menos homens? Porque nós temos mais essa ligação, mais essa espiritualidade aflorada dentro de nós. Então, assim, quem é esse homem hoje? Por que ele se calou? Busque mais essa feminilidade, busque mais essa conexão com o divino, busque mais essa intuição e você vai ver que o seu relacionamento vai melhorar, ó, muito, 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 muito. Porque isso está dentro de nós. É algo que Deus colocou. Se você parar para se analisar, se observar, você vai ver que é algo da mulher. O pessoal fala que é a intuição, né? A mulher tem a intuição mais forte, mas é algo que Deus deu pra gente de presente. Que a gente olha pro futuro, a gente já prevê o que vai acontecer. O homem não, ele tá mais aqui, ele tá mais no momento, no presente. Encontre o caminho para essa reconexão sem julgamentos, sem apontar o dedo. Sem apontar o dedo. Existe um caminho, Elaine? Existe um caminho.
mas é um caminho de reconexão com vocês. Principalmente se vocês tinham um diálogo no namoro, no noivado e perdeu isso no casamento, há como recuperar. Mas é como eu falei, é sem apontar o dedinho, é sem criticar, é sem julgamentos, é ouvir o seu marido. Ouça o seu esposo. Pare para escutar o que ele tem para falar. Se ele tem uma queixa sua, escute a queixa dele. Não adianta nada você querer dar uma de que sabe demais, ainda que você tenha razão, ouça. Ainda que você esteja com a razão, ouça. Porque pode ser que ele tenha algo para te falar que vai te confrontar, que vai confrontar sua alma. E é algo que você precisa mudar. Os nossos maridos, apesar de nós termos essa ligação mais com o divino, essa questão da intuição, eles são racionais. E eles percebem coisas no aqui e no agora que nós não percebemos. Que nós não temos essa percepção. E eles têm. E muitas vezes, quando você pede uma opinião, ele diz: se eu fosse você, eu faria assim. Porque ele é mais ágil, ele é mais rápido no aqui e no agora. Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, tá? Bem fora aqui do contexto. Você vai para entrevista de emprego. Aí você pergunta: o que você acha? Você conta, né? Como foi a entrevista, como a empresa. O que você acha? Você acha que eu deveria ficar nesse emprego? Raríssimas exceções, tá, gente? Eu não tô falando aqui de marido narcisista, que não quer que a mulher trabalhe. Tô falando do marido parceiro. Ele olha pra você e fala: eu acho que você não deveria ir pra essa empresa. Porque ele é mais perceptivo no aqui e no agora. Talvez você quer fazer um contrato com alguém, uma sociedade, ele acha que você não deveria fazer essa sociedade. Porque talvez ele percebeu algo ali naquele momento que você não percebeu. Ele olha pra você e diz: eu acho que essa amiga não é pra você. Essa amizade não é pra você. Ele olhou pra aquela sua amiga, ele percebeu algo no aqui e agora que você não percebeu ainda. E pelo o companheirismo, pela amizade, pelo carinho que você tem por ela, porque nós somos muito emocionais. Você não tá vendo algo que seu marido tá vendo racionalmente. Então, 3 pontos. Quem era ele antes do casamento? Quem é ele hoje? Quem é você hoje? Como é que tá essa comunicação? Você julga muito, você fala demais, você fala na hora errada. E existe um caminho para o retorno, de conexão. É você parar para se analisar, parar para ouvir o seu marido e saber falar exatamente na hora certa de falar. Veja um momento, escolha o momento ideal, perceba a situação, se ele está bem. Pergunte: você está bem hoje? Se ele disser: estou bem, é o momento de conversar. Aí você vai lá, conversa e coloca tudo em pratos limpos, com amor, com calma, com carinho, para que essa conexão volte. Aos poucos, tá, gente? Não é nada que você vai falar hoje, vai conversar hoje, amanhã já tá tudo ok. Não. É aos poucos. É um bloquinho de cada vez. É uma sementinha que você vai plantar. Qual a árvore que vocês veem que você planta hoje e ela nasce amanhã? Nenhuma. Então, se a gente olhar para a natureza, se a gente tirar um pouquinho os olhos do hoje, olhar um pouquinho mais para a natureza, a gente vai perceber muitas coisas na nossa vida que a gente precisa perceber, a gente não percebe. Olha para a natureza. Você planta a sementinha hoje, você só vai colher daqui a... Tem árvores que são centenárias. De ano em ano, 10 em 10 anos, eu não sei, eu não conheço muito essa questão da natureza. Das árvores, né? Enfim. Mas tem uma, eu acho que é a... Eu esqueci o nome da árvore agora. Que ela só dá para... Me parece, tá, gente? Eu não vou falar com certeza não, mas me parece que é com 100 anos. Ai, fugiu agora. Foi até uma plantinha que falava muito na novela de Josué, 10 Mandamentos, que Moisés passou para Josué. Eu esqueci o nome da semente. Mas enfim. Então assim, é uma sementinha que você vai plantar no coração do seu marido, sabe? Se você é uma mulher que fala muito, que reclama muito, no momento que você parar para ouvir e analisar e se calar e receber o que ele tem para te dizer, ele vai notar que houve algo diferente em você. Ele vai passar a dizer: opa, ela não tá mais me julgando. Já não tá tendo mais discussão nessa conversa. Ela saiu friamente. Ela ouviu o que eu tinha para falar, ela falou o que tinha para falar, não teve discussão. Ela concordou com o que eu disse. Então agora, da próxima vez, ele já não vai chegar com resistências.
ele já vai chegar mais mansinho, menos crítico, acreditando mais em você. Graça comentou: eita, eu preciso desse equilíbrio, desse diálogo acênimo. Não entendi não, Graça, essa última palavra. Gente, eu tô precisando usar óculos, viu? Eu só entendi diálogo. Bom, mas eu entendi a questão aqui. Preciso desse equilíbrio. Justamente, gente, é um equilíbrio. É um equilíbrio que a gente precisa ter para dialogar. Porque, Graça, muitas das vezes é que você chegou depois, né? Eu preciso desse equilíbrio assertivo. Ah, tá. Eu preciso desse equilíbrio assertivo, exatamente. Porque, Graça, muitas vezes nós já chegamos para a conversa armada até os dentes. Nós já chegamos para o diálogo questionando. Não chega para o diálogo e primeiro perguntar: você tá bem hoje? Tô. A gente pode ter 2 minutinhos aqui Posso conversar com você? Falar rapidinho. É algo que eu tô me incomodando e eu queria conversar com você. Pronto. Já vai desarmar. Você pediu permissão para conversar, ele permitiu. Você vai falar que é algo que tá te incomodando, que tá te deixando triste, que você queria apenas conversar. Pronto, falou que tá te deixando triste? Espera. Ele vai tecer uma opinião. Espero que ele vá tecer uma opinião. Se ele não tecer uma opinião, você pergunta: o que você acha de tudo que eu te falei? E escuta, pelo amor de Jesus, mulher. Ouve o que ele tem para dizer. Depois que você escutar, você vai dar a sua opinião com base no que ele falou, ou não. Se ele te fez uma crítica, e foi uma crítica que você sabe que você precisa melhorar, você vai dizer: poxa, concordo com você. Eu vou analisar, eu vou pensar sobre o assunto. Se for uma crítica que você não concorda, você vai guardar. Em outro momento, outra situação, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento do seu marido, em outro momento. Por quê? Para não haver embate naquele dia. Porque se já há dificuldade no diálogo, para que você vai dificultar para a próxima? Guarda. Não é para guardar rancor, é para guardar o que ele falou. E a partir daí, no próximo diálogo, você já vai dizer: olha, aquilo que você falou sobre mim, eu pensei, analisei. Em parte você tem razão, mas em parte eu não concordei. Eu acho que é isso, 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 isso. Gente, é simples. A gente é que às vezes complica. A gente às vezes complica. Claro que eu não tô na casa de vocês. Eu não sei como é o marido de vocês. Eu não sei como é que ele se comporta. Eu não sei se ele é grosseiro. Eu não sei a maneira dele falar. Eu não sei há quanto tempo já vem se desenrolando essa falta de comunicação. Mas o que eu sei é possível retroceder. Porque eu era essa pessoa que não sabia me comunicar. Não havia discussão porque eu não falava. Meu marido é bem tranquilo. E aí ele perguntava: tá acontecendo alguma coisa? Eu não. Com a cara desse tamanho. Tá acontecendo nada. Aí depois que dissolvia aquela sensação, eu não falava, eu continuava sem falar. Aí já ia para outra situação. Eu achava que ele tinha que adivinhar, eu achava que ele tinha que ter bola de cristal. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que isso estava fazendo mal para mim, não para ele. Porque com o tempo, aquilo se tranquilizava. A Graça colocou eu. Exatamente isso que acontece. Com o passar do tempo, Graça, a tendência é que os ânimos se acalmem, vocês voltem a conversar normal. Mas quem ficou com ressentimento? Você. Eu. Então, se você fala, além de você colocar para fora aquilo que você está sentindo, que é maravilhoso, ele passa a te conhecer, ele passa a perceber o que você gosta e o que você não gosta. Então, das próximas vezes, ele vai pensar 2 vezes em te dizer aquilo que te deixou triste, em fazer aquilo que te deixou magoada. Mas ele não tem a bolinha de cristal para adivinhar o que se passa no meu coraçãozinho e no seu. Então, a gente precisa comunicar e não guardar. Quando a gente guarda, as maiores prejudicados somos nós mesmos. Pare para pensar. Ele tá lá de boa, vai acordar, se é aposentado ou não, não sei, a caso de cada um. 33 anos assim. Imagine, 33 anos assim. Graça, tá na hora de mudar. Gente, não é normal. Não tô dizendo que você não é normal não, viu, Graça? Não é normal, não é bom, não é natural um casamento ficar tantos anos sem conseguir ter um diálogo assertivo. Aí como fica seu coração? Triste, amargurado.
depressivo, cansado, perde as esperanças, já não quer mais falar, já são tantos anos assim, o que vai adiantar? Então vocês que vão me ouvir aqui, que tá com casamento há menos tempo do que a Graça, comece agora a treinar. Não que a Graça não possa, obviamente pode, não só deve. São muitos anos guardando muita coisa. Chegou a hora de falar. Como eu falei no começo, pergunta, pede permissão. Posso conversar? De preferência que ele esteja num momento sóbrio, calmo, tranquilo ali, sereno. Pode, permitido. Tem algo que tá me angustiando aqui. Eu só queria compartilhar. Se ele não fala nada, gente, ele tá sabendo. Ele pode simplesmente se calar. Mas não acho que o homem, ele é feito de pedra de aço, não. Ele vai absorver o que você está falando. Ele vai entender o que você está falando. Ele só não consegue adivinhar. Porque ele não é Deus, ele não é evidente. Para estar adivinhando o que se passa dentro de mim e de você. Então, assim, já casou assim? Vou só resumir aqui pra gente fechar. Já casou assim? Tem como mudar? Tem. Conversando, se ajustando. Mas aí você precisa analisar. Ele já era assim? Então, assim, você já casou sabendo, né? Mudou durante a relação, você ou ele? O que foi que aconteceu no meio do caminho? Tem como reconectar? Tem. Abrindo a boca e falando. Ele é seu marido. Ele é seu marido. É uma carne com você. Se você não consegue, você consegue falar para uma amiga, você consegue falar para um terapeuta, você não consegue falar para o seu marido. Não há algo de incongruente? Não há algo de errado? Claro que há, gente. É uma só carne. Para Deus, vocês são um. Para Deus, vocês são um. Então, a partir de hoje, eu espero, senhoras, que as senhoras passem a conversar mais com o marido de vocês. Passem a se abrir, a colocar para fora o que vocês estão sentindo. Porque eles não são magos, a não ser que seja, né? Eles não têm bolinha de cristal, eles não são adivinhos para saber o que é que a gente está sentindo. E eles também não são perfeitos. Eles também erram. Você também não é perfeita, você também erra. Você também erra em não comunicar. Você também erra em julgar. Você também erra em reclamar de uma coisa que o homem nem sabe do que é que você está falando. Pelo amor de Deus. Ai, gente, não é fácil não. Mas é possível ter um casamento restaurado, com uma boa comunicação, tranquilo. Basta você dar o primeiro passo. Não se esqueça. Você é a que liga, é a espiritual. Você é a que tem a ligação mais próxima do Criador. Ele é mais terreno, ele é mais mecânico. O homem é diferente da mulher. Nós somos mais espirituais. Nós somos mais sedutoras. Nós sabemos conversar melhor. Nós sabemos persuadir melhor. É nosso, gente. Não adianta fingir que não é, porque é. Não adianta que é. Então, você como uma mulher mais espiritual, que tem um coração mais voltado para o humano, comece a trabalhar isso no seu casamento. Não deixe por conta só do seu marido. Faça a sua parte. Ore, peça a Deus discernimento, peça a Deus para preparar o dia. Como no caso de Graça, 33 anos assim. Então, pede para Deus preparar o dia. Ora antes. Senhor, eu preciso de um dia. Eu preciso que o Senhor prepare o coração dele. Se prepara para essa conversa. Ouça o que ele tem para dizer, sem julgar, sem apontar o dedo. E eu torço muito para que dê certo. Porque é uma das principais queixas que eu recebo. Tanto aqui no Instagram, quanto no consultório. É a falta de comunicação no casamento. Muitas vezes isso vem da infância, tá? Pais que não se comunicavam dentro de casa. Pais que brigavam muito. E você traz tudo isso para o seu casamento. É algo que você não tratou, que você não curou, que você não sarou. E aí você traz para a sua relação. Então aí você tem que analisar também. Se isso não vem lá de trás, dos seus pais. Se você não ouviu muito, menina, engula o choro, cala a boca. E aí você se retrai, se cala. E aí você não consegue falar. E dá um nó na garganta, você não consegue. Então tudo isso é trabalhado, Elaine? É trabalhado. Em terapia principalmente, é trabalhado. Se for trauma de infância, é trabalhado. É resolvido. Mas a gente precisa dar o primeiro passo para tudo na vida. Se tá com dificuldade, se você fizer exatamente como eu tô falando aqui, vai dar bom, vai dar certo. Ora, se prepara, sinaliza, pede permissão, vê um dia bom para se comunicar. Vai lá e joga duro. Fala sem julgamento, escuta.
Inspira, respira, se não concorda, analisa o que ele falou. O seu marido, ele é racional. E ele percebe muitas coisas que você não percebe. Nós somos mais pro espiritual, como eu já falei aqui. Mas presta atenção no que o seu marido está dizendo. Muitas vezes ele tem razão, mas você não tá dando razão a ele. Tá bom, gente? Um cheiro no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira live. Toda quarta-feira, às 19 horas, estarei aqui falando sobre um tema voltado pro casamento. Depois me dá o feedback lá no direct, manda mensagem. Eu amo receber mensagem, gosto muito de responder todo mundo. E é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima quarta-feira, mais uma live. Mas estou todo dia aqui, direct, reels, post, enfim. Precisando de alguma ajuda em relação ao casamento de vocês, estou aqui para ajudar. Um beijo no coração e até quarta-feira que vem, às 19 horas. Te espero. Beijo, tchau.